Bom dia a todos, meu nome é Bruna Hinterhouse, eu sou discente da disciplina de Química Agroambiental, ministrada pelo professor Dr. Ralfo Rinaldo dos Reis, e hoje eu vou apresentar o meu seminário com um artigo escolhido com o título Remediação Simultânea e Melhoria da Fertilidade do Solo Contaminado por Metais Pesados, por meio de um novo composto de hidrogel sintetizado a partir de resíduos de alimentos. A revista que eu escolhi pela Science Direct, pela Elsevier, é a Chemiosphere, e ela possui uma classificação A2, e sua área de avaliação é de Química. Esse artigo ele foi recebido pela revista em 8 de fevereiro de 2021, então é um artigo bem recente. E eu escolhi esse tema porque eu estou trabalhando na minha dissertação com food waste, que são resíduos e sobras de alimentos. Então, assim, eu achei muito interessante essa nova tecnologia utilizada, que nós vamos ver ao longo da apresentação, e eu achei interessante para que a gente possa debater sobre isso ao final dessa apresentação. Eu espero que vocês gostem. Para o Patacun e Chowdhury Hurry, resíduos alimentares, ou do inglês food waste, referem-se a quaisquer resíduos produzidos durante o processamento de alimentos pela indústria de alimentos e bebidas, incluindo resíduos de cozinha, das suas casas, restaurantes, cantinas e lanchonetes. De acordo com o relatório sobre clientes em potencial e análise do planejamento de investimento da indústria de tratamento de food waste da China, os resíduos alimentares também compreendem amidos, fibras alimentares, lipídios, proteínas e outras substâncias orgânicas que, se não geridas de forma adequada, podem facilmente degradar e causar poluição ambiental. Os métodos convencionais utilizados para o gerenciamento de food waste, que nós conhecemos, pela fermentação anaeróbia e também pela compostagem aeróbia. Porém, ela possui algumas desvantagens, como, por exemplo, os resíduos de carbono e nitrogênio, a poluição por ácido sulfídrico e amônio e alta poluição de sal e óleo para o solo, prejudicando assim a sua produtividade. Os principais componentes do food waste, o amido, celulose, lipídios, proteínas, contêm um grande número de grupos funcionais característicos, tal como a carboxila, a hidroxila e o carbono insaturado, e podem ser posteriormente convertidos em materiais poliméricos por polimerização. E o que seria essa polimerização? É o nome do processo químico que resulta na formação de macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, denominadas de polímeros, mediante a combinação de moléculas menores e os monômeros. A conversão de food waste em produtos de polimerização apresenta o duplo mérito de utilização, recursos novos eficientes e controle de poluição secundária. Além disso, por causa do alto teor de carbonos orgânicos e de outros elementos nutritivos, a aplicação de materiais sintetizados de food waste, que resultarão em polímeros, exibirão um solo com excelente desempenho de remediação para metais pesados. Pelas vantagens de tenacidade, ou seja, pela qualidade, sua resistência, de boa elasticidade que pode sofrer deformações e baixa densidade, os componentes inorgânicos, como o da montemorilonita, que pelo artigo é trazido pela sigla MMT, são geralmente introduzidos em polímeros. Aí aqui eu trouxe para vocês uma imagem da montemorilonita, que é uma argila mineral composta por duas camadas estruturais, constituídas por duas folhas tetraédricas de sílica e uma folha central octaédrica de alumina, unidas entre si por átomos de oxigênio comum a ambas as folhas.
E esses componentes inorgânicos melhoram um pouco a capacidade de troca catiônica, promovendo assim um efeito de passivação de metais pesados. E a contaminação do solo por metais pesados constitui um sério problema ambiental global e numerosas tecnologias de remediação vêm sendo desenvolvidas. Como justificativa, com o desenvolvimento da indústria, o aumento da utilização de fertilizantes químicos agrícolas e pesticidas, tratamentos impróprios de resíduos industriais, águas residuais de mineração e resíduos, o vazamento de águas residuais farmacêuticas e produtos químicos perigosos poluíram gravemente o solo e impactaram negativamente sua produtividade e suas propriedades. E sabemos que os metais pesados são prejudiciais para o solo, porque são extremamente difíceis de controlar. E para o tratamento da poluição por metais pesados, várias tecnologias e controles de estratégias vêm sendo propostas. As tecnologias de remediação de solo mais utilizadas incluem físicas, por exemplo, barreiras hidráulicas, químicas, por exemplo, processos oxidativos, e biológicos, utilizando a biorremediação. E, no caso desse artigo, eles trabalharam a remediação com a utilização de polímeros. E por que os polímeros? Porque eles são superiores por causa da sua biodegradação, biocompatibilidade e, além disso, possuem um baixo custo. E os objetivos desse trabalho foram investigar a dosagem ideal de LRG-PAA por MMT e ureia, que no caso é o que nós vamos ver durante o artigo. LR vem do leftover rice, que são as sobras de arroz, que seria o food waste, e acrylic acid é uma junção do ácido acrílico com essas sobras de alimentos. Avaliar a fraqueza da toxicidade biológica e a melhoria da fertilidade do solo contaminado. Analisar os mecanismos envolvidos baseados na variação da fração de metais pesados. E, a fim de atingir um objetivo ambicioso de combinar poluição, remediação com melhora da fertilidade, o presente estudo desenvolveu um novo composto, chamado hidrogel, para a aplicação no solo contaminado por metais pesados. Material e métodos. Foram utilizados sobras de arroz, obtido de uma cantina da Universidade de Tongji, em Xangai, na China. Esse arroz foi seco a uma temperatura constante a 70 graus Celsius, triturado em alta velocidade pelo triturador universal e passou por uma peneira de malha de 100 mesh. Como principais reagentes foram utilizados nitrato de chumbo, nitrato de cobre triidratado, nitrato de zinco hexaidratado, nitrato de cádmio tetraidratado, ácido acrílico, ureia, hidróxido de sódio, persulfato de potássio, montemorilonita e N,N-metilenobis-acrilamida. Foram utilizados neste estudo e esses reagentes adquiridos pelos depósitos de Aladin em Xangai, na China. Todos os reagentes eram de grau analítico e eram usados sem qualquer pré-tratamento. Eu trouxe para vocês aqui um esquema de um artigo anterior desses mesmos autores pela preparação do composto de hidrogel e vou tentar explicar para vocês. Foi feito, aqui vocês podem ver as sobras de arroz, onde ele foi seco e moído, foi feito esse pré-tratamento. Após isso foi adicionado a metilenobis-acrilamida e o potássio, o persulfato de potássio a 70 graus Celsius. Após isso foi feita uma polimerização e uma reticulação. O que seria a reticulação? É um processo que ocorre quando as cadeias poliméricas lineares ou ramificadas são interligadas por ligações covalentes, produzindo
polímeros tridimensionais com alta massa molar, tornando essa estrutura mais rígida. Após isso, foi passado pelo um forno a vácuo e aqui foi submetido à microscopia eletrônica de varredura. E aqui os autores trazem um gráfico mostrando que esse novo composto, esse hidrogel, ele tem uma menor perda por lixiviação comparado com a ureia. Para a preparação do solo contaminado. O solo fresco foi coletado da horta de Binzhou, na província de Shandong. Ele foi moído, secado naturalmente e passou através de uma peneira de malha 10 mechas. Foi utilizado 2 kg de solo com um certo volume de 4 metais pesados, o nitrato de chumbo, nitrato de cobre, nitrato de zinco e nitrato de cádmio em solução, e posteriormente a mistura homogênea foi seca naturalmente, cerca de 30 dias, que era para garantir a proporção de metais pesados em diferentes estados do solo. O projeto do experimento em lotes. Os experimentos em lotes de sequência para a remediação do solo foram conduzidos em recipientes de vidro de 300 ml e cada recipiente continha 200 gramas de solo contaminado e foi distribuído em 6 concentrações diferentes do composto pó-hidrogel que foram adicionados, incluindo o teste, que seria o B0 a 0%, o B1 a 1%, o B2 a 3%, o B3 a 5%, o B4 a 7% e o B5 a 10%. E todos foram investigados quanto à sua eficiência de remediação. E todos esses experimentos foram realizados em triplicata e o recipiente foi mantido a uma temperatura constante de 30 graus Celsius e uma umidade de 60% em peso de conteúdo de água por 40 dias. E os métodos de análise utilizados. Foi feita a análise de expiação de metais pesado, que foi determinado pelo modelo europeu de extração sequencial, utilizando um espectrômetro de emissão óptica de plasma acoplado, usado para determinar a concentração de metais pesados. Foi feito as propriedades das amostras de solo para avaliar a fertilidade e a produtividade do solo. Foi verificado o pH, a matéria de solo orgânico, a capacidade de troca catiônica, o nitrogênio disponível, o nitrogênio total, o fósforo disponível, potássio, cálcio, sódio e magnésio. Todos eles foram analisados antes e após 40 dias de incubação. E também foi analisada as propriedades do composto hidrogel, que foi analisado pelo microscópio de varredura eletrônica. Resultados e discussão. Característica do composto fertilizante de hidrogel, as propriedades físico-químicas e liberação de pH, e aqui tem as estruturas de morfologia macroscópica e microscópica. O composto de hidrogel apresentou uma textura lisa e densa quando preenchido com água, enquanto uma superfície ondulada e áspera após a secagem, e aqui é após a trituração. O composto ele foi capaz de reter um grande volume de líquido sem dissolução ou perda da estrutura da integridade. Por isso, essas discrepâncias nas estruturas de superfície, eles podem ser atribuídos por causa da remoção de água na estrutura do hidrogel. E aqui dá para ver a figura da microscopia eletrônica de varredura, que foi usado para analisar a microestrutura do composto hidrogel, que apresentou uma superfície ligeiramente áspera e que foi depositada por parte de cristais de ureia não reativos. As estruturas químicas do leftover rice
e do novo composto foram observados utilizando um aparelho de espectroscopia. Como vocês podem ver aqui, o leftover rice é as sobras de arroz e aqui é o hidrogel, que foi o novo composto utilizado. O pico de absorção ampla foi localizado em 3.200 e 3.600 centímetros aqui nesse comprimento de onda, que foi um pico agudo, indicando a presença de um grupo de hidroxila. E aqui também que chama atenção no artigo é que, comparado com o leftover rice, o hidrogel composto mostrou os picos duplos. Olha só, bem próximos, né? De 1679 e 1627, que foram atribuídos ao modo de alongamento do carbono, devido à característica da ureia, porque aqui é um composto, né, já com a mistura da monte-morilonita e também da ureia. E os resultados apresentados aqui para o artigo, eles corroboram para o sucesso da síntese desse novo polímero. Por quê? Porque os picos de carbono e hidroxila, eles sugerem a capacidade de complexação dos metais. E o que seria essa complexação? Ela é muito importante, pois afeta a geoquímica dos íons metálicos, que modificam a sua solubilidade, a carga e seu potencial redox, e é o que influencia para a sua biodisponibilidade, o transporte e a migração dos metais pesados. O desempenho da liberação de pH. Os valores de pH apropriados durante o processo de síntese do hidrogel foi mantido pela adição da ureia, conforme a figura. As amostras de hidrogel com diferentes tamanhos de partículas eram todos alcalinos na solução aquosa, e o pH da solução aquosa mostrou um aumento gradual de 7,08 para 7,20 e a 8,14 e 8,63 nos primeiros 90 minutos de início que foi entrado em equilíbrio a solução. E o desempenho da liberação de pH também era dependente do tamanho do número de partículas da amostra. Quanto menor o tamanho da partícula, mais rápida a taxa de aumento. E para a aplicação prática do hidrogel das amostras, as soluções de perácido e percalinas causaria baixa produtividade do solo. Portanto, é necessário controlar a neutralidade do pH do hidrogel quando aplicado ao solo. E alguns resultados experimentais mostraram que a adição da ureia na presença de amostras de gel poderia manter o pH desejado, o que posteriormente aumentou as propriedades do solo enquanto a sua aplicação. O desempenho de absorção da água. Alguns estudos de desempenho de absorção e retenção de água fornecem fortes evidências para a aplicação de hidrogéis na agricultura para a melhoria do solo. Aqui nessa figura nós temos água deionizada e uma solução de cloreto de sódio a 1%. Aqui nós podemos ver a absorvência do composto, ela foi de 15,4 gramas, e aqui com cloreto de sódio foi a 13,1, indicando um excelente desempenho de absorção da água. Ou seja, aqui quando adicionado um sal, ele continuou com uma boa absorvância. E nesse gráfico, ele mostra a retenção de água. Esse mais cinzinho aqui é o grupo neutro, né, o controle, e aqui do experimento do grupo. E a amostra do hidrogel, ela mostra a retenção, exibindo grande potencial para aplicação em regiões áridas e propensas a secas. Por quê? Porque notem vocês que aqui no primeiro dia, olha só, no primeiro, no segundo e no terceiro dia, todos eles tiveram uma retenção maior com o composto do hidrogel. E a aplicação desse hidrogel, ele pode alcançar a remediação do solo e promover a retenção em regiões áridas.
Na fraqueza da toxicidade biológica do solo, a variação da fração de metal pesado, o artigo nos traz esses gráficos, relacionando a quantidade de hidrogel em cada amostra. Então, vocês podem observar que todos os gráficos eles são de proporção por dosagem de massa de solo contaminado. E aqui nós temos para o metal pesado cádmio, cobre, chumbo e zinco. E esses quadradinhos referem-se a cada estado onde ele se encontra. O primeiro aqui, o cinzinha, ele está em estado solúvel em água. O vermelhinho, ele está em estado solúvel em ácido. Esse mais rosinha, ele está em estado de redução. O estado azulzinho em estado de oxirredução. E aqui no estado verdinho está no seu estado residual. Então, aqui ele traz para cada um dos seus metais pesados, né? E as amostras de solo foram analisadas para espécies de metais pesados após 40 dias de incubação para investigar o efeito do composto hidrogel para o efeito de remediação para o solo contaminado. Então, a adição desse hidrogel teve um efeito muito significativo na fração de metal pesado. E os resultados mostraram que sem a adição, no caso a 0% em todos eles aqui, em cada um dos metais pesados, existiam principalmente no estado solúvel em ácido e estado oxidável. Podem perceber que aqui, ó, é os que mais tem no gráfico, né? Então, com 0% é o que tem mais, o que aparece mais em estado ácido e de oxirredução. Aqui no 0% começa a aparecer os outros, mas ainda predominantemente os dois, em estado ácido e de oxirredução. Para o chumbo também. E aqui no zinco segue uma mesma situação. Mudanças significativas foram observadas nessas frações de metais pesados após a aplicação das amostras de hidrogel, principalmente para o estado oxidável e o estado dissolvido em água. Então, percebam vocês que a partir do momento que foi adicionado a porcentagem dos compostos, foi aparecendo mais esses dois estados, o estado de ácido, estado em ácido e o estado oxidável. O que foi enfatizado também no artigo é que com o aumento do hidrogel, com o aumento da porcentagem do hidrogel, na variação de 0% a 10%, as proporções do estado oxidável de cádmio, observem aqui, cádmio, eles aumentaram numa proporção de 8,3%, que foi o menor, 8,3% o menor, para 71,3%. Já para o cobre, ele teve um aumento de 23,7% a 61%. Já para o chumbo, ele teve um aumento de 54% para 76,5%. E para o zinco, ele teve um aumento de 11,4% para 27,9%. Todos os metais pesados apresentaram uma diminuição gradual nos seus estados solúveis em água e solúveis em ácido, que são os que mais apareceram, o vermelhinho e o azulzinho. E o estado residual, que é o verdinho, esse verdinho aqui que apareceu no cobre, chumbo e zinco, eles apresentaram um ligeiro aumento. Por exemplo, com a dosagem de hidrogel aumentado de 10% a 0%, as proporções do estado residual para o cobre e o zinco aumentaram para 20,2% e 13,8%. Isso porque a ureia, o composto, o hidrogel composto, ele contém uma grande quantidade de matéria orgânica, possuindo grupos funcionais característicos, no caso da carboxila e a hidroxila.
E essas proporções no estado oxidável aumentaram quando interagido com o solo por causa da sua reação de complexação. E com o aumento no teor de hidrogel, as proporções do estado oxidável aumentaram continuamente, o que indicou que a matéria orgânica do hidrogel teve uma importante influência na variação da fração de metais pesados. E também o que foi salientado nessa parte das discussões é que os estados solúveis em água e solúveis em ácidos são mais facilmente absorvidos pelas plantas, isso em alguns experimentos. E os estados oxidável e redutível, eles podem ser convertidos em estados solúveis em água e solúveis em ácido, sob condições ambientais adequadas indiretamente utilizadas pelas plantas. E o estado residual é o mais estável e não é aproveitado pelas plantas. Portanto, existe um aumento no estado oxidável de metais e ele sugere essa fraqueza de toxicidade. A variação da biodisponibilidade de metais pesados no solo. Então, por causa das propriedades das matérias-primas utilizadas na preparação, as amostras compostas não só tiveram um bom desempenho de liberação para fertilizantes, no caso, o nitrogênio e o gás carbônico, mas também exibiam um excelente desempenho para a remediação dos solos na questão dos metais pesados. E para avaliar a fraqueza da toxicidade biológica do solo, um experimento em vaso foi conduzido, e em que o algodão foi utilizado como a planta e seu estado de crescimento foi analisado. Então, foi dividido em 3 grupos, sendo um grupo com o hidrogel composto, nas dosagens de 0%, sendo o B0 o controle, 3% o B2 e 10% o B5. E eles foram selecionados com o solo de cultivo e a taxa de germinação de sementes de algodão, e o crescimento das plantas foi investigado. Aqui nessa figura dá para ver bem certinho o experimento sobre a variação da biodisponibilidade de metais pesados. Aqui nós temos o controle, né, o B0 com 0% do hidrogel, o B2 ele tem 3% do hidrogel e o B5 com 10%. Então, após 4 dias, olha, observem bem, 4 dias e 8 dias. Então, após 4 dias de cultura, a germinação da semente foram de 0%, 50% e 50%. E quanto tempo foi estendido para 8 dias, o pote com 10%, no caso, o B5, apresentou o melhor crescimento. Olha, verifiquem bem o crescimento da planta, né? E então, essas mudas mostraram um crescimento gradual. No caso aqui do B2, ó, observem que ela cresceu, mas não foi como onde tinha 10% do hidrogel. E, no entanto, nenhuma muda foi observada aqui, né? Então, aqui não teve adição nenhuma de hidrogel. E é o que sugere que esse composto, essa adição de composto, ele pode enfraquecer o efeito tóxico de metais pesados em sementes de algodão. Porque aqui, ó, ele não cresceu, então ele possui metais pesados, já que ele consegue ser remediado para o crescimento da planta. E o artigo também traz que resultados semelhantes foram relatados em outros experimentos com plantas, em que a qualidade do solo contaminado por metais pesados foi melhorado com o crescimento em alguns cultivos, como por exemplo de pimenta, repolho, mas ao usar esse hidrogel foi utilizado o biochar, também conhecido como carvão ativado. E ele sugere que uma investigação mais aprofundada deveria ser estudado para entender melhor os mecanismos que esse hidrogel, o como faz e o porquê que ele imobiliza os metais pesados no solo. Aqui ele apresenta a variação do pH e do conteúdo orgânico do solo. Então, aqui pelo gráfico, nesse azulzinho aqui, ele traz o pH, o valor do pH, e essa parte vermelha aqui, ele traz com o carbono total, orgânico total.
Então, o pH da amostra do solo bruto foi de 6,81 e ele teve um aumento com a dosagem do hidrogel. O pH do solo apresentou um aumento de 4,85 na aplicação de 1%, 4,99 na aplicação de hidrogel com 3%, 9,25 para 5%, 12,19 com o hidrogel a 7% e 14,83 com 10%. Então, vocês podem observar que com a base na liberação de pH, o hidrogel era alcalino e continha quantidades de matéria orgânica e fonte de nitrogênio, que serviu para a liberação de nutrientes e o ajuste desse pH. E na variação do conteúdo de carbono orgânico total, com as diferentes dosagens do hidrogel, nós tivemos um crescimento nessas taxas. Elas foram aqui nós temos o controle, né? Ela foi de 17,03 no B1, 21,98 no B2, 36,26% no B3, 51,10 no B4 e 54,95 no B5. Esses valores, eles refletem a capacidade de nutrientes do solo e são diretamente proporcional ao crescimento da vegetação. Durante esses 40 dias de cultivo, foi observado um grande aumento e sendo ele significativo de carbono orgânico total no solo. Esse alto teor, ele promove uma adsorção complexante de metais pesados, devido à existência de numerosos grupos de carboxila e hidroxila e amônia na superfície do composto de hidrogel, que por sua vez ele tem como ação a diminuir a toxicidade biológica do solo contaminado. Para o aumento da fertilidade do solo, o artigo trouxe essa tabela, a qual veio demonstrado nos tratamentos no B0, que corresponde a 0% de hidrogel, no B2 a 3% e no B5 a 10%. E ele diz que o hidrogel era rico em matéria orgânica, nitrogênio e vários íons inorgânicos, mas ele não só enfraquece a toxicidade biológica dos metais pesados, mas também afeta na fertilidade do solo e de outras propriedades físico-químicas do solo. Então, assim, quando comparados o controle de nitrogênio total e fósforo total, ele teve um aumento significativo pela amostra e pelas porcentagens de 3% e de 10%. Pode verificar, de 0,782 e 0,913. E para o fósforo total, ele teve 0,740, 0,836. Então, ele teve um aumento considerável. E também o nitrogênio e o fósforo disponível, eles são os principais nutrientes para o crescimento das plantas. E um aumento da sua concentração promove a fertilidade e produtividade do solo. Além disso, o hidrogel composto, ele contém a montimorilonita, que a argila mineral, ela melhora a capacidade de troca catiônica, promovendo assim um efeito de passivação dos metais pesados. A relatividade entre o pH do solo e a fração de metais pesados. A variação da fração de metais pesados no solo está correlacionada com o pH, e a análise comparativa da variação do solo e da fração de metais pesados mostraram uma variação significativa. Observem aqui pela tabela, olha só o pH com as diferentes dosagens. Ele aumentou de 6,81 a 7,82 com a maior adição do hidrogel. E com o aumento desse hidrogel, o pH ele foi aumentando gradualmente, como verificado aqui. E o estado trocável, esse exchangeable state, ele foi diminuindo.
e o oxidável, oxidable state, ele foi aumentando. E esses resultados indicaram que a adição do hidrogel ele pode diretamente passivar os metais pesados, aumentando o pH do solo, o que poderia ainda melhorar a sua biodisponibilidade. E esse pH mais alto, ele promove o aumento de cargas negativas dos colóides da superfície do solo. E também ele faz com que aumente a absorção elétrica de íons de metais pesados. Tudo isso implicando na remediação desse solo. Também foi feita as análises de espectroscopia de fóton-elétrons, e que foi realizada para determinar o estado químico da fração do metal pesado com a adição de um composto de hidrogel. E aqui, eles, por causa da semelhança entre os 4 metais pesados, o que serviu como amostra foi o cobre e o chumbo. Então, vocês podem ver pelas bandas aqui sem o composto de hidrogel, com 5% e com 10%. E nesse gráfico aqui, ele mostra o cobre sem o composto hidrogel. Então, aqui no artigo afirma que ele estava como cobre 2. E com a dosagem para 10%, ele teve, em sua reação de complexação, ele foi transformado pelo seu redox, diminuindo assim para cobre 1 e cobre 0. Isso indica, né, que ele fez o processo de remediação do solo. Nesse gráfico, mostra que o resultado foi consistente com a variação do metal pesado pelo espectro, e pode-se ver que após a adição do hidrogel, 5% e 10%, o aparecimento de picos que tiveram aqui no caso do chumbo era claramente visível e confirmou que o processo teve uma transformação oxidativa. E a análise também sugeriu que os metais pesados foram complexados com sucesso e que as características dos grupos funcionais carboxila, a hidroxila e todos do grupo amida, eles podem desempenhar uma função ativa nas cadeias de complexação. E para o estudo do mecanismo da remediação, o gráfico traz esse diagrama que mostra, de forma resumida, como o hidrogel ele ocasionou a fraqueza da toxicidade biológica. Então, aqui vocês podem ver né, uma plantinha e o hidrogel essa figurinha aqui amarelinha. Então, aqui ele traz a reação de adsorção, da mudança do íon e da complexação. Então, a aplicação do hidrogel, ele aumenta as partículas livres no solo, que se acumulam em microagregados e formam complexo organominerais e agregados no solo com partículas de colóides. Eles fazem um aumento da capacidade de troca catiônica, que promove a capacidade de adsorção e aumenta a passivação de metais pesados com o solo. E os grupos característicos que foram citados ao longo do artigo, a hidroxila, a carboxila e também do grupo, juntamente com a ureia, o NH2, juntamente com o composto hidrogel, eles aumentam os sítios de adsorção do solo, permitindo assim que os íons de metais pesados sejam adsorvidos por complexação na superfície para reduzir a biodisponibilidade. E com o tempo, a aplicação desse composto, ele fica rico em orgânicos e oxidados por ação biológicas e também com micro-organismos abióticos, que lançam ainda mais esses grupos funcionais característicos para a melhora do trabalho desse composto hidrogel. E por fim, como conclusão do artigo, os resultados mostraram que as proporções do estado oxidável e do estado residual de cádmio, cobre, chumbo e zinco no solo melhoraram significativamente, o que sugeriu a fraqueza da toxicidade biológica.
Além disso, o pH e o carbono orgânico do solo, eles mostraram um aumento de 14,83 no pH e 54,95 de carbono orgânico, onde aumentou com a adição do hidrogel de 0 para 10%. E, simultaneamente, o hidrogel, ele também aumentou a fertilidade do solo, incluindo o conteúdo de matéria orgânica, troca catiônica e a capacidade de conteúdo de nitrogênio e fósforo. E a análise do mecanismo, ele sugeriu que quando o hidrogel interage com o solo, a toxicidade biológica de metais pesados pode ser enfraquecida com as reações de complexação, adsorção e de troca iônica. O trabalho, ele sugere que o desperdício de alimentos ou outros resíduos orgânicos perecíveis podem ser utilizados para produzir um novo agente de remediação para um solo eficiente. Só que mais estudos precisam ser realizados para ser conduzidos e determinar os efeitos a longo prazo do uso de hidrogel no crescimento da planta. E aqui eu trago para vocês a referência do artigo. E agradeço a atenção de vocês. Em caso de alguma dúvida, algum questionamento, estou à disposição. Muito obrigada pela atenção.